Eu te dou toda a minha fortuna se me curar, disse o milionário. O menino apenas tocou suas pernas e mudou seu destino para sempre. Antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Jeremias acordou debaixo da ponte como sempre fazia, sentindo o frio da madrugada atravessar os trapos que usava como roupa. Seus 8 anos de vida haviam sido marcados por uma luta constante pela sobrevivência. O menino levantou-se devagar, esfregou os olhos e caminhou até a beira do rio para lavar o rosto com a água suja. Outros moradores de rua ainda dormiam espalhados pelo chão de concreto, enrolados em papelões e cobertores rasgados. O sol começava a aparecer no horizonte quando Jeremias pegou seu balde velho e o pano surrado que usava para lavar carros. Ele precisava chegar cedo ao estacionamento antes que outros meninos ocupassem os melhores lugares. A caminhada era longa. Seus chinelos furados machucavam os pés, mas ele não tinha escolha. A fome apertava no estômago e ele sabia que se não trabalhasse, não comeria. Jeremias lembrava pouco da mãe. Ela havia morrido no dia em que ele nasceu e tudo o que sabia sobre ela vinha das poucas palavras que o pai havia dito antes de abandoná-lo. O pai era um homem violento, sempre bêbado, que culpava o filho pela morte da esposa. A família também o rejeitou. Tios, tias e avós viraram as costas para o menino de pele escura que havia tirado a vida da filha e irmã querida. Ninguém quis ficar com ele. Quando Jeremias tinha 3 anos, o pai o levou até um depósito de lixo nos arredores da cidade e simplesmente foi embora. O menino chorou por horas esperando que alguém voltasse para buscá-lo, mas ninguém veio. Um catador de lixo chamado Sebastião encontrou a criança e deu um pedaço de pão velho. Ele não podia levar o menino para casa porque mal tinha o que comer, mas ensinou alguns truques de sobrevivência nas ruas. Sebastião morreu 2 anos depois, atropelado por um caminhão enquanto reviravam um container de lixo juntos. Desde então, Jeremias estava completamente sozinho. Ele aprendeu a dormir com um olho aberto, a fugir de gangues, a evitar policiais que batiam em crianças de rua e a implorar por comida sem parecer ameaçador. O estacionamento onde lavava carros era seu sustento. Os donos dos veículos raramente eram gentis. A maioria o tratava como um estorvo, jogava algumas moedas no chão e saía sem olhar para trás. Naquela manhã, Jeremias chegou ao estacionamento e viu que já havia 3 meninos disputando clientes. Ele suspirou e posicionou seu balde em um canto menos movimentado. O primeiro cliente do dia foi um homem gordo de terno que fumava um charuto fedorento. O homem olhou para Jeremias com nojo e perguntou: "Você vai lavar meu carro, moleque?" "Sim, senhor, faço um bom trabalho", respondeu Jeremias. "É melhor mesmo", replicou o homem. "Se arranhar a pintura, te quebro." Jeremias trabalhou com cuidado, esfregando cada parte do carro, enquanto o sol esquentava e queimava sua pele. Quando terminou, o homem inspecionou o veículo, resmungou algo sobre a qualidade do serviço e jogou 2 moedas no chão antes de entrar no carro e sair em alta velocidade, quase atropelando o menino. O dia continuou assim, um cliente atrás do outro, alguns pagando, outros simplesmente ignorando-o depois que o trabalho estava feito. No meio da tarde, um homem alto com roupas rasgadas chegou até Jeremias e gritou que ele estava em seu território. O homem era mais velho e mais forte. Ele empurrou Jeremias no chão e chutou o balde, derramando a água suja. "Sai daqui, pestinha, esse é meu lugar", bradou ele. Jeremias não reagiu. Ele apenas se levantou, pegou o balde e foi para outro canto do estacionamento. Não adiantava brigar, pois ele sempre perdia essas disputas. Um dos seguranças do estacionamento, um sujeito magro chamado Durval, observou a cena e riu. "Olha só o pretinho apanhando de novo", gritou Durval. "Deveria procurar outro lugar para trabalhar, garoto. Aqui você só arruma confusão." Jeremias não respondeu. Ele encostou em uma parede e esperou, pensando que talvez ainda conseguisse mais 1 ou 2 clientes antes do dia acabar. A fome já estava insuportável. Ele não comia nada desde a noite anterior, quando encontrou meia pizza no lixo de uma lanchonete. Enquanto esperava, Jeremias fechou os olhos e murmurou algumas palavras baixinho. Ele tinha o hábito de conversar com Deus durante o dia.
Não sabia direito como rezar. Nunca tinha ido a uma igreja, mas sentia que alguém o ouvia. Agradeceu por estar vivo, por ter conseguido trabalhar um pouco e pediu forças para continuar. Por favor, me ajude a comer hoje e proteja as outras crianças que estão nas ruas. Elas precisam mais do que eu. Quando abriu os olhos, viu um carro grande e preto parado na entrada do estacionamento. Fumaça saía do motor. O motorista desceu apressado e abriu o capô xingando alto. Um homem na cadeira de rodas estava no banco de trás. Jeremias se aproximou devagar. Posso ajudar em alguma coisa? O motorista, um senhor de meia idade com um uniforme impecável, olhou para o menino com irritação. Sai daqui, moleque! Já não basta o carro ter quebrado. Resmungou antes que uma voz vinda de dentro do carro firme e impaciente perguntasse: Arnaldo, o que está acontecendo? O radiador superaqueceu, Sr. Ricardo. Vou precisar chamar o guincho. Eu não tenho tempo para isso. Preciso chegar em casa, logo estou com dores, respondeu Ricardo da cadeira de rodas. Jeremias ficou parado observando a situação. O homem na cadeira de rodas tinha a aparência de alguém importante. Suas roupas eram caras, o relógio no pulso brilhava e sua expressão era de puro desconforto. Ricardo se mexia inquieto no banco, tentando encontrar uma posição que aliviasse a dor. Arnaldo pegou o celular e começou a fazer ligações. Enquanto isso, Ricardo olhava pela janela e viu o estacionamento cheio de carros. Seu olhar caiu sobre Jeremias, que ainda estava ali perto segurando o balde velho. O empresário franziu a testa e perguntou: O que você quer, garoto? Nada, senhor. Só estava vendo se precisava de alguma coisa, respondeu o menino. Você trabalha aqui. Lava o carro, senhor. Ricardo olhou para o menino mais atentamente. As roupas eram trapos, o rosto sujo, os pés descalços e feridos. Ele já tinha visto muitas crianças de rua, mas sempre com indiferença. Agora preso naquele carro quente e sentindo dores terríveis, algo na presença daquele menino chamou sua atenção. Arnaldo, quanto tempo até o guincho chegar? Perguntou Ricardo. Pelo menos 1 hora, senhor. 1 hora, isso é inaceitável. Ricardo bateu a mão no apoio de braço da cadeira de rodas frustrado. A dor nas pernas estava piorando. Ele tomava remédios fortíssimos que já não faziam mais efeito. Os médicos haviam dito que era questão de tempo até ele perder todos os movimentos. Depois disso, seria apenas uma questão de semanas ou meses, até que os órgãos internos começassem a falhar. Enquanto Arnaldo tentava resolver a situação, outro cliente chegou ao estacionamento. Era um homem de negócios apressado que queria seu carro lavado rapidamente. Jeremias largou o balde perto do carro de Ricardo e foi atender. O cliente era rude e impaciente. Você tem 5 minutos, se demorar mais que isso não pago nada. Jeremias trabalhou o mais rápido que podia, mas o cliente continuava reclamando. Quando finalmente terminou, o homem inspecionou o carro, apontou para uma mancha que não saiu e jogou um copo de água suja no rosto de Jeremias. Você não serve para nada, moleque. Devia estar na escola, ao invés de atrapalhar quem trabalha de verdade. O homem entrou no carro e foi embora sem pagar. Outros clientes no estacionamento riram da situação. Durval, o segurança, gritou de longe: Bem feito quem mandou fazer um serviço porco. Jeremias limpou o rosto com a manga da camisa e voltou para pegar seu balde. Ele estava acostumado com esse tipo de humilhação, mas ainda doía. Quando se abaixou para pegar o balde, percebeu que Ricardo estava olhando para ele através da janela do carro. Havia algo diferente naquele olhar, não era pena nem nojo, mas algo que Jeremias não conseguia identificar. Ricardo quebrou o silêncio. Vem aqui, garoto. Jeremias se aproximou nervoso. Geralmente, quando pessoas importantes o chamavam, era para xingá-lo ou enxotá-lo. Ricardo abriu a porta do carro e apontou para o veículo. Quanto você cobra para lavar este carro? Jeremias olhou para o carro grande e brilhante. Ele sabia que não ia conseguir fazer um bom trabalho porque estava cansado e com fome, mas não podia recusar. O que o senhor quiser dar, senhor, respondeu timidamente. Isso não é resposta. Quanto 5 moedas? Ricardo revirou os olhos. Arnaldo dá uma nota para o garoto e deixa ele lavar o carro. Pelo menos me distrai enquanto esperamos. Arnaldo pegou a carteira e entregou uma nota a Jeremias, que arregalou os olhos. Era mais dinheiro do que ele ganhava em uma semana inteira.
O motorista parecia irritado com a decisão do patrão, mas não discutiu. Jeremias começou a trabalhar tremendo de nervosismo. Ele sabia que não podia errar. Aquele dinheiro significava comida por vários dias. Enquanto lavava o carro, Jeremias observava Ricardo pelo vidro. O homem estava claramente sofrendo. Ele se contorcia no banco, massageava as pernas e respirava com dificuldade. Jeremias sentiu uma pontada de compaixão. Ele conhecia a dor, já havia passado noites inteiras com fome, frio e ferimentos que ardiam. Ver alguém sofrendo, mesmo que fosse um desconhecido rico, mexia com ele. Quando terminou de lavar o carro, Jeremias se aproximou da janela aberta. Já terminei, senhor. Ricardo abriu os olhos. A dor estava pior. Ele olhou para o menino e viu algo em seu rosto que o incomodou. Não era medo nem expectativa de uma gorjeta maior, mas genuína preocupação. Você está bem, senhor. Por que você se importa? O senhor parece estar com muita dor. Ricardo soltou uma risada amarga. Estou morrendo, garoto. Isso é mais do que dor. Jeremias não sabia o que dizer. Ele ficou parado segurando o pano molhado sem saber se devia ir embora ou ficar. Algo dentro dele dizia para não ir. Ele se aproximou mais e, sem pensar muito, colocou a mão no ombro de Ricardo. Posso pedir para Deus ajudar o senhor? Ricardo ficou tão surpreso que não conseguiu responder. Ninguém nunca havia lhe oferecido algo assim. As pessoas ao seu redor só se importavam com seu dinheiro e seu poder. Médicos ofereciam tratamentos caríssimos, advogados ofereciam maneiras de proteger sua fortuna. Sua esposa oferecia falsas demonstrações de preocupação, mas ninguém, absolutamente ninguém, havia oferecido algo tão simples e desinteressado quanto aquilo. Antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, Jeremias fechou os olhos e começou a falar baixinho. Não eram palavras decoradas ou frases bonitas, era apenas um menino pedindo com sinceridade que o sofrimento daquele homem diminuísse. A mão pequena e calejada de Jeremias permaneceu no ombro de Ricardo durante todo o tempo, no momento em que o menino colocou a mão sobre ele. Ricardo sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, começando no ombro e se espalhando até as pernas. A dor aguda que o atormentava há meses começou a diminuir. Ele tentou mover os dedos do pé direito, algo que não conseguia fazer há semanas, e para seu absoluto choque, eles se mexeram. Jeremias terminou e abriu os olhos. Ele sorriu timidamente para Ricardo. Pronto, senhor. Espero que o senhor melhore. Ricardo estava pálido, os olhos arregalados de descrença. Ele olhou para as próprias mãos e tentou fechar os punhos. Funcionou. Ele conseguia mover os dedos com uma facilidade que não tinha há muito tempo. A dor ainda estava lá, mas era suportável, quase imperceptível, comparada ao tormento anterior. O que você fez comigo? Perguntou Ricardo. Jeremias deu um passo para trás, assustado com o tom de voz. Nada, senhor. Só pedi para Deus ajudar. Você tem algum poder especial? É algum tipo de curandeiro? Não, senhor. Eu não fiz nada. Foi Deus? Ricardo não estava ouvindo. Seu cérebro racional estava tentando processar o que havia acontecido. Ele era um homem de ciência, de lógica. Tinha consultado os melhores médicos do mundo, tomado remédios experimentais e feito tratamentos que custaram milhões. Nada havia funcionado. E agora um menino de rua havia colocado a mão em seu ombro e a dor simplesmente diminuiu. Arnaldo, coloca esse garoto no carro. Agora. Arnaldo saiu de perto do capô e olhou para o patrão com confusão. Senhor, você ouviu o que eu disse? Coloca esse menino no carro. Jeremias tentou correr, mas Arnaldo o segurou pelo braço. O motorista era forte e o menino não tinha chance de escapar. Ele foi praticamente arrastado para dentro do carro e colocado no banco ao lado de Ricardo. A porta foi trancada. O que o senhor vai fazer comigo? Eu não fiz nada de errado. Ricardo segurou o braço de Jeremias com força. Você vai me curar completamente. Eu não sei curar ninguém, senhor. Por favor, me deixa ir embora. Se você me curar, te dou metade da minha fortuna. Você nem imagina quanto dinheiro isso significa. Jeremias começou a chorar. Ele não entendia o que estava acontecendo. Um momento estava lavando carros e no outro estava sendo sequestrado por um homem rico que achava que ele tinha poderes mágicos.
Ricardo soltou o braço do menino e tentou se acalmar. Ele percebeu que estava assustando a criança, mas não conseguia conter o desespero. Pela primeira vez em meses, ele havia sentido alívio, ele havia sentido esperança. Escuta, garoto, eu não vou te machucar, mas você precisa entender uma coisa: eu estou morrendo. Os médicos me deram no máximo 6 meses de vida. Meu corpo está parando de funcionar. Eu não consigo mais andar, mal consigo mover os braços. Mas quando você colocou a mão em mim, a dor sumiu. Eu consegui mover os dedos. Isso não é coincidência. Foi Deus, Senhor, não fui eu. Então Deus trabalha através de você. Tanto faz. O que importa é que você pode me ajudar. Eu não sei fazer isso de novo, Senhor. Eu juro. Ricardo ignorou o protesto. Arnaldo esquece o guincho. Consegue dirigir o carro até em casa mesmo com o radiador assim. Posso tentar, senhor, mas não é recomendado. Tanto faz, vamos. Arnaldo fechou o capô, entrou no carro e ligou o motor. O veículo chiou e fumegou, mas funcionou. Eles saíram do estacionamento enquanto Jeremias continuava chorando no banco de trás. Ricardo o observava com uma mistura de esperança e obsessão. Ele havia encontrado sua salvação e não ia deixá-la escapar. A mansão de Ricardo ficava em um bairro nobre, cercada por muros altos e portões eletrônicos. Quando o carro entrou, Jeremias olhou pela janela e viu jardins enormes, fontes de água e uma casa que parecia um palácio. Ele nunca tinha visto nada parecido. Arnaldo estacionou na garagem e ajudou Ricardo a sair do carro. O empresário já conseguia apoiar um pouco mais o peso nas pernas, algo que não fazia há semanas. Leva o garoto para dentro, coloca ele em um dos quartos de hóspedes. Jeremias foi levado para dentro da mansão. O interior era ainda mais impressionante que o exterior, pisos de mármore e quadros caros, nas paredes lustres gigantescos. Uma mulher loira de vestido elegante desceu a escadaria e parou ao ver o menino sujo e maltrapilho sendo conduzido por Arnaldo. Ricardo, quem é essa criança? Verônica Almeida tinha 40 anos e era uma mulher de beleza fria. Ela se casara com Ricardo 10 anos atrás, não por amor, mas por interesse. O empresário era rico e influente e ela queria acesso àquela vida de luxo. Quando Ricardo foi diagnosticado com a doença, Verônica mal conseguiu disfarçar a satisfação. Logo ela seria viúva e herdaria tudo. É um garoto que conheci no estacionamento. Ele vai ficar aqui por um tempo. Verônica franziu o nariz. Ficar aqui? Você está brincando, não está? Olha, o estado dele está imundo. Não me importo, disse Ricardo. Arnaldo leva ele para o quarto azul, providencia roupas limpas e comida. Ricardo, eu não vou permitir que você traga um mendigo para dentro da nossa casa. Ricardo parou na frente da esposa e a olhou com frieza. Esta é minha casa e eu faço o que quiser dentro dela. Verônica apertou os lábios, mas não disse mais nada. Ela subiu as escadas pisando duro, claramente furiosa. Arnaldo levou Jeremias para o segundo andar e abriu a porta de um quarto enorme. Havia uma cama grande, uma televisão, um banheiro privativo e uma varanda com vista para o jardim. Toma um banho, garoto. Vou pedir para alguém trazer roupas e comida. Jeremias entrou no quarto ainda tremendo. Quando a porta se fechou, ele correu até a janela e tentou abri-la, mas estava trancada. Ele estava preso. Sentou na beirada da cama, que era tão macia que ele quase afundou. Tudo aquilo era bizarro demais. Algumas horas atrás ele estava lavando carros debaixo do sol e agora estava em uma mansão sequestrado por um homem que achava que ele tinha poderes de cura. Depois de um tempo, uma empregada entrou no quarto trazendo roupas limpas e uma bandeja com comida. Era uma senhora de cabelos grisalhos e rosto bondoso. Ela colocou tudo sobre a cama e olhou para Jeremias com pena. Como você se chama, criança? Jeremias. Eu sou Dona Beatriz. Trabalho aqui há mais de 20 anos. Se precisar de alguma coisa é só chamar. A senhora pode me deixar sair. Dona Beatriz suspirou. Recebi ordens do Sr. Ricardo para não deixar você sair do quarto por enquanto. Mas não se preocupe, ele não vai te machucar, só está confuso com tudo isso. Ela saiu e trancou a porta. Jeremias olhou para a bandeja de comida. Havia pão fresco, frutas, suco, queijo e frios. Era mais comida do que ele via em semanas.
A fome venceu o medo e ele devorou tudo. Depois tomou um banho demorado, algo que não fazia há meses. A água quente era um luxo que ele tinha esquecido que existia. Quando vestiu as roupas limpas e se olhou no espelho, mal se reconheceu. Parecia uma criança normal, não um menino de rua sujo e abandonado, mas apenas uma criança. Ele se deitou na cama e pela primeira vez em muito tempo sentiu o conforto físico, mas o medo ainda estava lá. Ele não sabia o que Ricardo queria exatamente dele, e isso o apavorava. Enquanto isso, no escritório, Ricardo estava ao telefone com seu médico particular, Dr. Henrique Tavares. Doutor, preciso que venha aqui amanhã cedo. Quero fazer todos os exames novamente. Senhor Almeida, fizemos exames completos na semana passada. Não houve mudança no quadro. Houve sim, eu consegui mover os dedos dos pés e das mãos. A dor diminuiu significativamente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isso é impossível. A degeneração nervosa não regride. Deve ser efeito dos analgésicos. Não é. Eu sei o que senti. Venha amanhã e comprove você mesmo. Ricardo desligou o telefone e se recostou na cadeira. Ele olhou para as próprias mãos e as abriu e fechou várias vezes. O movimento era limitado, mas estava lá. Ele não estava imaginando. Algo havia mudado no momento em que aquele menino colocou a mão sobre ele. A porta do escritório se abriu e Rogério Almeida entrou sem bater. Ele era 5 anos mais novo que Ricardo, tinha o cabelo escuro e sempre penteado para trás. Usava ternos caros e exalava inveja. Rogério trabalhava na empresa da família, mas sempre foi ofuscado pelo irmão mais velho. Ele estava esperando pela morte de Ricardo para finalmente assumir o controle dos negócios. O que é essa história de você ter trazido um moleque de rua para cá? Não é da sua conta. Claro que é. Verônica me ligou preocupada. Você está enlouquecendo trazendo qualquer um para dentro de casa. Ricardo levantou os olhos para o irmão. Esse garoto é especial. Especial como é algum tipo de golpe. Você está tão desesperado que está acreditando em curandeiros mirins agora. Sai daqui, Rogério. Não vou sair. Você está doente, não está pensando direito. Preciso proteger os interesses da família. Ricardo se levantou da cadeira com esforço, mas conseguiu ficar de pé por alguns segundos antes de ter que se apoiar na mesa. Rogério arregalou os olhos. Você acabou de se levantar. Exato, e não conseguia fazer isso há 3 semanas. Isso não significa nada. Pode ser uma melhora temporária. E ou pode ser o começo da minha cura. E se for esse garoto, vale mais do que você jamais vai valer. Rogério apertou os punhos, o rosto vermelho de raiva. Ele saiu do escritório batendo a porta. No corredor encontrou Verônica esperando e então seu marido está delirando. No corredor encontrou Verônica esperando. Então seu marido está delirando. Ele realmente acredita que aquele menino pode curá-lo. Verônica cruzou os braços. Isso é um problema. Se Ricardo se recuperar, nossos planos vão por água abaixo. Precisamos nos livrar desse garoto antes que seja tarde demais. E como você propõe fazer isso? Rogério pensou por um momento. Vamos desacreditá-lo. Fazer todo mundo ver que é um golpe. Depois expulsamos o moleque daqui. Verônica sorriu, um sorriso frio e calculista. Gosto da ideia. Vamos começar espalhando rumores. Eu conheço algumas pessoas na imprensa que adorariam uma história dessas. Os dois começaram a conspirar, traçando um plano para destruir qualquer credibilidade que Jeremias pudesse ter. Eles não sabiam que Ricardo estava recuperando forças não apenas por causa do toque do menino, mas também porque pela primeira vez em anos ele tinha algo em que acreditar. Na manhã seguinte, Dr. Henrique chegou à mansão com uma equipe de enfermeiros e equipamentos médicos portáteis. Ricardo foi submetido a uma bateria de exames neurológicos. O médico testou os reflexos, a força muscular, a coordenação motora e a sensibilidade. Os resultados eram impressionantes. Senhor Almeida, não sei explicar o que estou vendo. A degeneração nervosa parece ter estagnado. Em alguns pontos há sinais de regeneração. Isso é cientificamente impossível, mas está acontecendo. Preciso levar as amostras para o laboratório e fazer análises mais aprofundadas, mas posso confirmar que sua mobilidade melhorou consideravelmente desde a última avaliação. Ricardo sentiu uma onda de triunfo.
Ele não estava louco, não estava imaginando coisas. O menino realmente tinha algo especial. Depois que o médico foi embora, Ricardo mandou chamar Jeremias ao escritório. O menino desceu as escadas acompanhado por Arnaldo. Ele ainda estava assustado e confuso, não tinha dormido bem mesmo na cama confortável. Ficou a noite inteira tentando entender o que estava acontecendo. Senta, garoto. Jeremias sentou em uma poltrona enorme que o engolia. Ricardo estava sentado atrás de uma mesa imponente olhando para ele com intensidade. Os médicos confirmaram minha condição melhorou depois que você colocou a mão em mim. Quero que faça isso de novo. Senhor, eu já falei que não sei fazer nada. Eu só pedi para Deus ajudar o Senhor. Então peça de novo. Não funciona assim. Eu não controlo essas coisas. Ricardo bateu a mão na mesa fazendo Jeremias pular de susto. Você acha que eu sou idiota? Você tem um dom e vai usar esse dom para me curar completamente. Em troca, vou te dar mais dinheiro do que você poderia ganhar em 100 vidas lavando carros. Eu não quero dinheiro, Senhor. Eu só quero ir embora. Não vai, não. Até eu estar completamente curado. Jeremias sentiu as lágrimas voltarem. Ele realmente estava preso ali. Ricardo se levantou e foi até o menino segurando seu ombro com firmeza. Coloca sua mão em mim agora. Jeremias obedeceu com as mãos tremendo. Ele fechou os olhos e tentou se concentrar. Pediu baixinho que Deus ajudasse aquele homem que aliviasse seu sofrimento. Mas nada aconteceu. Não houve aquela sensação de calor nem nenhuma mudança perceptível. Quando abriu os olhos, Ricardo estava olhando para ele com desapontamento. Por que não funcionou? Eu não sei, Senhor. Eu disse que não controlo isso. Tenta de novo. Jeremias tentou várias vezes, mas nada acontecia. Ricardo ficava cada vez mais frustrado. Depois de 1 hora, ele desistiu e mandou o menino de volta para o quarto. Jeremias subiu as escadas arrasado, sentindo-se inútil. Ele não pediu para estar ali, não pediu para que Ricardo acreditasse que ele tinha poderes, mas agora estava preso naquela situação. Durante os dias seguintes, a rotina foi a mesma. Ricardo chamava Jeremias várias vezes por dia, forçando-o a colocar as mãos sobre ele e tentar curá-lo. Às vezes funcionava, às vezes não. A melhora de Ricardo era gradual e inconsistente, o que deixava o empresário ainda mais obcecado. Ele chegou ao ponto de instalar câmeras no quarto de Jeremias para monitorar cada movimento do menino. Verônica e Rogério, enquanto isso, colocavam seu plano em ação. Eles contrataram uma jornalista chamada Sônia Martins, conhecida por suas matérias sensacionalistas. Sônia chegou à mansão disfarçada de assistente social, alegando que havia recebido denúncias de que uma criança estava sendo mantida em cativeiro. Senhor Almeida, preciso falar com o menino que está hospedado aqui. Ricardo estava no escritório quando Sônia foi anunciada. Ele franziu a testa. Quem te enviou aqui? Recebi denúncias anônimas. Como jornalista investigativa, tenho o dever de verificar. Não tem dever nenhum, sai da minha propriedade antes que eu chame a segurança. Sônia sorriu. Ela tinha o que precisava. A reação defensiva de Ricardo só confirmava que havia uma história ali. Ela saiu da mansão e foi direto para a redação. Na edição da tarde, o jornal publicou uma matéria com o título Empresário milionário mantém criança em cativeiro alegando poderes de cura. A notícia se espalhou rapidamente. Outros veículos de imprensa pegaram a história e começaram a investigar. Câmeras de TV apareceram em frente à mansão. Manifestantes se reuniram nos portões, pedindo a libertação de Jeremias. Ricardo ficou furioso. Como isso vazou? Arnaldo estava ao lado dele olhando pela janela para a multidão lá fora. Deve ter sido alguém de dentro da casa senhor. Ricardo sabia exatamente quem tinha sido. Ele confrontou Verônica e Rogério no jantar daquela noite. Dona Beatriz havia preparado um banquete, mas a tensão na mesa era palpável. Jeremias estava sentado em silêncio empurrando a comida no prato sem apetite. Vocês dois acham que eu sou burro. Verônica tomou um gole de vinho fingindo inocência. Do que você está falando? Vocês vazaram a história para a imprensa. Querem me fazer parecer louco e se livrar do garoto. Rogério largou o garfo. Você está louco mantendo essa criança aqui como se fosse um amuleto de sorte. Ele não é um amuleto, ele tem um dom. Ele é um moleque de rua que está te enganando.
Você está tão desesperado que está acreditando em curandeiros mirins agora. Ricardo se levantou da mesa conseguindo ficar de pé, sem apoio pela primeira vez em meses. Todos na mesa ficaram em silêncio. Eu não conseguia fazer isso há um mês atrás. Explica isso. Verônica estreitou os olhos. Pode ser uma remissão temporária. A doença pode estar apenas desacelerando naturalmente. Os médicos disseram que isso era impossível, mas está acontecendo. E é por causa dele. Ricardo apontou para Jeremias, que afundou na cadeira querendo desaparecer. Ele odiava ser o centro daquela discussão. Odiava ter sido arrancado de sua vida simples nas ruas e jogado no meio daquela guerra familiar. Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. A imprensa não parava de publicar matérias sobre o caso. Grupos religiosos se dividiram entre os que acreditavam que Jeremias era um milagre e os que o acusavam de charlatanismo. Assistentes sociais tentaram entrar na mansão para retirar o menino, mas Ricardo usou sua influência e seus advogados para bloquear qualquer tentativa. Jeremias estava cada vez mais angustiado. Ele pedia constantemente para ir embora, mas Ricardo não permitia. O empresário estava obcecado com sua cura. Ele via o menino não como pessoa, mas como um meio para um fim. A única pessoa que tratava Jeremias com gentileza era Dona Beatriz, que levava comida quentinha, conversava com ele e tentava confortá-lo. "Por que ele não me deixa ir embora, Dona Beatriz?" "Ele está com medo, criança, medo de morrer. As pessoas fazem coisas terríveis quando estão com medo, mas eu não consigo curá-lo. Eu não tenho nenhum poder especial." "Você tem sim. Você tem bondade, e isso é mais raro do que qualquer poder." Jeremias não entendia o que ela queria dizer, mas gostava de sua companhia. Dona Beatriz era a única presença boa em toda aquela confusão. Uma noite, Jeremias tentou fugir. Ele esperou até que todos estivessem dormindo e conseguiu destrancar a janela do quarto. Desceu pela treliça que cobria a parede lateral da mansão. Chegou ao jardim e correu até o muro. Mas o alarme disparou, luzes se acenderam por toda a propriedade e seguranças apareceram de todos os lados. Jeremias foi capturado antes mesmo de chegar ao portão. Ricardo apareceu minutos depois, empurrando a própria cadeira de rodas. Ele olhou para Jeremias com raiva e desapontamento. "Você acha que eu vou deixar você ir embora? Você é minha única chance. Eu não sou uma coisa que o Senhor pode guardar. Você é o que eu disser que é, leva ele de volta para o quarto e reforça a segurança." Jeremias foi arrastado de volta chorando e gritando. Ele foi trancado no quarto e dessa vez grades foram colocadas nas janelas. Ricardo estava perdendo o controle da situação, mas não conseguia parar. Sua obsessão estava consumindo qualquer traço de humanidade que ainda restava nele. Verônica e Rogério intensificaram seus ataques. Eles plantaram objetos valiosos no quarto de Jeremias e acusaram o menino de roubo. Chamaram a polícia e fizeram um escândalo. Mas Ricardo mesmo, em sua obsessão, sabia que era uma armação. Ele expulsou a polícia da casa e proibiu qualquer um de entrar no quarto de Jeremias sem sua permissão. A guerra na família Almeida estava declarada. De um lado, Ricardo defendendo Jeremias não por bondade, mas por interesse próprio. Do outro, Verônica e Rogério tentando destruir qualquer credibilidade do menino para que Ricardo desistisse dele. No meio de tudo isso, Jeremias sofria sendo tratado como um objeto de disputa. Um mês depois da chegada de Jeremias à mansão, Dona Beatriz estava trabalhando na cozinha quando sentiu uma dor aguda na cabeça. Ela largou a panela que estava segurando e levou a mão à testa. Tudo começou a girar. Ela tentou se apoiar no balcão, mas suas pernas não responderam. Dona Beatriz caiu no chão inconsciente. As outras empregadas gritaram pedindo ajuda. Arnaldo ligou para a ambulância imediatamente. Dona Beatriz foi levada às pressas para o hospital. O diagnóstico foi devastador, um acidente vascular cerebral grave. Os médicos disseram que ela tinha poucas chances de sobreviver e, se sobrevivesse, ficaria com sequelas severas. Quando Jeremias soube, ele ficou desesperado. Dona Beatriz era a única pessoa naquela mansão que o tratava como gente. Ela conversava com ele, ouvia suas histórias, contava sobre sua própria vida. Era quase como ter uma avó.
Jeremias implorou para Ricardo deixá-lo ir ao hospital, mas o empresário se recusou. Você não vai a lugar nenhum. Mas ela está morrendo, por favor. Não me importo, você fica aqui. Jeremias não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou acordado pensando em Dona Beatriz sozinha no hospital. Ele não aguentava a ideia de perdê-la sem ao menos se despedir. Quando o amanhecer chegou, Jeremias tomou uma decisão: ele iria ao hospital com ou sem permissão. Pela manhã, quando Arnaldo foi levar o café, Jeremias implorou novamente: Seu Arnaldo, por favor me leva para ver a Dona Beatriz só por alguns minutos. Não posso, garoto. Senhor Ricardo me mataria. Ela foi a única pessoa boa comigo aqui. Eu preciso vê-la. Arnaldo suspirou. Ele também gostava de Dona Beatriz. Eles trabalhavam juntos há anos. Depois de pensar por alguns minutos, ele tomou uma decisão. Vou te levar, mas tem que ser rápido, e o senhor Ricardo não pode saber. Eles saíram da mansão escondidos usando o carro menos chamativo da garagem. O hospital ficava a 20 minutos dali. Quando chegaram, Arnaldo levou Jeremias até a UTI. Dona Beatriz estava conectada a vários tubos e máquinas. Seu rosto estava pálido e ela respirava com dificuldade através de um aparelho. Jeremias se aproximou da cama, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele segurou a mão de Dona Beatriz, que estava fria e sem vida. Uma enfermeira se aproximou. Você é família dela. Eu sou amigo dela. Os médicos não acham que ela vai resistir. O AVC foi muito grave. Jeremias apertou a mão de Dona Beatriz com mais força. Ele fechou os olhos e começou a falar baixinho, pedindo que ela não morresse, que ficasse um pouco mais porque ainda tinha gente que precisava dela. Ele disse que ela era importante e que fazia diferença. Pediu que Deus desse a ela mais tempo. As lágrimas caíam sem parar enquanto Jeremias orava. Ele não se importava se alguém estava olhando, não se importava se achavam que ele era louco. Ele só queria que Dona Beatriz ficasse bem. Ficou ali por horas, segurando a mão dela, conversando baixinho e relembrando as histórias que ela contava. Durante a tarde, algo mudou. Os aparelhos começaram a emitir sons diferentes. As enfermeiras vieram correndo seguidas por médicos. Eles checaram os monitores com expressões de choque. A pressão arterial de Dona Beatriz estava normalizando. A respiração ficou mais estável. Um dos médicos pediu exames imediatos. Jeremias foi afastado da cama enquanto os profissionais trabalhavam. Arnaldo o segurou pelo ombro, também observando tudo com atenção. Horas depois, quando tudo se acalmou, um médico veio falar com eles. Não sei explicar o que aconteceu. Todos os sinais indicavam que ela não passaria da noite, mas agora ela está estável. É como se o corpo dela tivesse simplesmente decidido lutar. Jeremias sentiu um alívio tão grande que quase desabou. Arnaldo o segurou e o levou até uma cadeira. Eles esperaram mais algumas horas. No final da tarde, um milagre aconteceu. Dona Beatriz abriu os olhos. Ela estava confusa e desorientada, mas estava viva. Os médicos fizeram testes e descobriram que ela não tinha nenhuma sequela neurológica. Era impossível. Nenhum paciente com um AVC tão grave se recuperava daquele jeito. Mas ali estava ela acordada e respondendo a comandos simples. Jeremias foi permitido entrar no quarto por alguns minutos. Dona Beatriz olhou para ele e sorriu fraco. Você está aqui, meu anjo. Eu não ia deixar a senhora sozinha. Você me trouxe de volta. Não fui eu. Foi Deus. Através de você, criança. Através de você. A notícia da recuperação milagrosa de Dona Beatriz se espalhou pelo hospital. Logo a imprensa ficou sabendo e câmeras e repórteres cercaram o hospital. A história ganhou manchetes nacionais. Criança faz milagre em hospital. Paciente desenganada se recupera completamente. Ricardo viu a notícia na televisão e ficou furioso ao perceber que Jeremias tinha saído da mansão sem permissão, mas ao mesmo tempo ele ficou animado. Se o menino havia curado Dona Beatriz, poderia curá-lo completamente também. Sua obsessão atingiu novos níveis. Quando Jeremias voltou para a mansão, Ricardo o esperava na entrada. Ele não gritou nem brigou. Em vez disso, seu tom era quase reverente. Você realmente fez aquilo. Você a trouxe de volta. Foi Deus, Senhor Ricardo.
Não importa, você tem esse poder e vai usá-lo em mim todos os dias, quantas vezes for necessário. Mas algo tinha mudado dentro de Jeremias. Ver Dona Beatriz recuperada o fez perceber que talvez realmente houvesse algo acontecendo quando ele orava por alguém. Não era um poder dele, ele tinha certeza disso. Mas talvez Deus estivesse usando-o de alguma forma. E se era assim, ele não podia usar isso apenas para servir aos caprichos de um homem egoísta. Eu vou orar pelo Senhor, mas não porque o Senhor está me forçando. Eu vou fazer porque é a coisa certa a fazer. Ricardo não gostou do tom de voz do menino. Havia uma nova firmeza ali, mas ele não discutiu. Ele só queria os resultados. Nos dias seguintes, dezenas de pessoas começaram a procurar Jeremias. Elas acamparam nos portões da mansão segurando faixas e cartazes implorando para que o menino orasse por eles ou por seus entes queridos. Havia gente com doenças terminais, pais com filhos doentes, idosos em cadeiras de rodas. Era uma multidão desesperada. Jeremias via aquelas pessoas da janela e seu coração apertava. Ele queria ajudar, mas estava preso ali dentro. Ricardo proibiu qualquer contato com o mundo exterior, pois queria toda a atenção de Jeremias focada em sua cura. Verônica e Rogério viram a oportunidade perfeita para atacar. Eles deram entrevistas à imprensa dizendo que Ricardo estava explorando uma criança vulnerável, transformando-a em um show de horrores. Eles pintaram o empresário como um homem cruel e obcecado. A opinião pública se dividiu ainda mais. Um grupo religioso acusou Jeremias de ser um falso profeta. Outro grupo o defendeu dizendo que ele era um mensageiro de Deus. Protestos e contra-protestos aconteciam diariamente em frente à mansão. A polícia teve que intervir várias vezes para separar brigas. No meio de todo esse caos, Ricardo continuava obrigando Jeremias a orar por ele e funcionava. A saúde do empresário melhorava dia após dia. Ele já conseguia andar pequenas distâncias sem ajuda. A força voltava aos braços e pernas. Os médicos chamavam de remissão espontânea um fenômeno raro, mas não impossível. Mas Ricardo sabia, a verdade era o menino. 3 meses depois da chegada de Jeremias, Ricardo estava quase completamente recuperado. Ele ainda sentia dores ocasionais e tinha limitações, mas conseguia viver uma vida relativamente normal. Era um milagre médico. Todos os especialistas que o acompanhavam estavam estupefatos. Foi nesse momento que Ricardo teve um despertar. Ele estava no escritório, olhando pela janela para o jardim, quando viu Jeremias sentado sozinho em um banco. O menino tinha a cabeça baixa, os ombros caídos, parecia menor e mais frágil do que nunca. Ricardo percebeu pela primeira vez o que tinha feito. Ele havia arrancado uma criança das ruas, prometendo salvação, mas só para usá-la como ferramenta. Ele nunca perguntou o que Jeremias queria, nunca se importou com os sonhos, medos ou necessidades do menino. Ele o tratou exatamente como os clientes do estacionamento tratavam como um objeto. A vergonha bateu forte. Ricardo sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com sua doença, era remorso. Ele saiu do escritório e foi até o jardim. Sentou-se ao lado de Jeremias no banco. "Posso sentar aqui?" Jeremias olhou para ele surpreso, mas assentiu. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Ricardo não sabia por onde começar. "Eu nunca te perguntei o que você quer." Jeremias olhou para as próprias mãos. "Eu quero ir embora." A resposta era esperada, mas ainda doeu. "Se você for embora, eu posso piorar de novo." "Então o senhor quer que eu fique preso aqui para sempre?" "Não, eu não quero isso." Outro silêncio se instalou. Ricardo respirou fundo. "Me conta sobre você, sobre sua vida antes de vir para cá." Jeremias hesitou. Ninguém nunca havia pedido isso antes. Lentamente ele começou a falar. Contou sobre a mãe que nunca conheceu, sobre o pai que o abandonou, sobre Sebastião, que o ajudou a sobreviver. Falou das noites frias embaixo da ponte, da fome constante, dos abusos que sofria nas ruas. Falou dos sonhos que tinha de um dia ir para a escola, de ter uma família de verdade. Ricardo ouviu tudo em silêncio. Cada palavra era como um soco no estômago. Ele havia sido tão consumido por sua própria dor que nunca parou para pensar na dor alheia.
Aquele menino, com apenas 8 anos, havia sofrido mais do que Ricardo jamais sofreria em toda a sua vida. Eu sinto muito. Jeremias olhou para ele confuso. Pelo quê? Por tudo. Por ter te arrancado das ruas, por ter te mantido aqui contra a sua vontade, por ter te tratado como um objeto. Você merecia coisa melhor. O Senhor estava desesperado. Eu entendo. Não justifica. Eu usei você e isso foi errado. Ricardo passou a mão pelo rosto cansado. Quando fui diagnosticado com essa doença, eu só conseguia pensar em mim mesmo, no quanto eu ia perder, no quanto eu ia sofrer. Eu tenho tanto dinheiro, tanto poder, mas nada disso serviu para nada quando a morte bateu na porta. E então você apareceu um menino que não tem nada, mas que tem tudo ao mesmo tempo. Você tem bondade, tem fé, tem compaixão, coisas que eu perdi há muito tempo. Jeremias não sabia o que dizer. Ver Ricardo assim vulnerável e honesto era completamente diferente do homem arrogante que o havia sequestrado meses atrás. Eu não quero mais te prender aqui. Se você quiser ir embora, pode ir. Eu vou dar dinheiro suficiente para você recomeçar para ter uma vida digna. Eu não quero seu dinheiro, senhor Ricardo. Então o que você quer? Jeremias pensou por um momento. Eu quero ajudar outras crianças que estão nas ruas como eu estava. Tem tanta gente precisando de ajuda. Eu vejo elas todos os dias quando olho pela janela. As pessoas que acampam lá fora, elas estão desesperadas. Eu queria poder fazer alguma coisa por elas. Ricardo sentiu algo mudar dentro dele naquele momento. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele sentiu vontade genuína de ajudar alguém sem esperar nada em troca. E se a gente fizesse isso juntos? Como assim? Eu tenho os recursos, você tem o coração. A gente poderia construir algo que realmente ajudasse pessoas, abrigos, escolas, programas de assistência, fazer diferença de verdade. Jeremias olhou para Ricardo tentando entender se era sincero ou só mais uma manipulação. O Senhor realmente quer fazer isso. Sim, e não é só porque você me curou, é porque você me mostrou que eu estava vivendo errado. Eu construí um império, juntei fortunas, mas nunca fiz nada que realmente importasse. Quero mudar isso. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, Jeremias sorriu de verdade. Não foi um sorriso grande, mas foi genuíno. Eu gostaria disso. Ricardo estendeu a mão para Jeremias. O menino hesitou por um segundo antes de apertar. Era o começo de algo novo, algo que nenhum dos dois esperava quando se encontraram naquele estacionamento meses atrás. Nos dias seguintes, Ricardo começou a colocar o plano em ação. Ele convocou seus advogados e contadores, instruindo-os a preparar a papelada para criar uma fundação. Ele vendeu várias propriedades e investimentos que não eram essenciais e direcionou os recursos para o projeto. Verônica ficou furiosa quando soube. Você está jogando nosso dinheiro fora. Não é nosso dinheiro, é meu, e vou fazer o que quiser com ele. Eu não vou aceitar isso. Você não tem escolha, e aliás quero o divórcio. Verônica ficou pálida. Ela não esperava isso. Você não pode fazer isso. Posso sim, já falei com meus advogados. Você vai receber uma quantia justa pelo tempo que passou casada comigo, mas não vai ter acesso ao resto da fortuna. Eu sei que você nunca me amou. Só estava esperando eu morrer para ficar com tudo, mas eu não vou morrer, e você não vai ficar com nada além do que lhe é devido. Verônica tentou argumentar, ameaçar, manipular, mas nada funcionou. Ricardo estava decidido. O processo de divórcio começou imediatamente. Rogério também foi cortado dos negócios da família. Ricardo descobriu que o irmão estava desviando dinheiro da empresa há anos. Ele apresentou as provas e Rogério foi forçado a se afastar. Os dois tentaram uma última cartada. Eles foram à justiça pedindo a interdição de Ricardo, alegando que ele estava mentalmente incapaz devido à doença e às medicações. Apresentaram laudos médicos antigos e testemunhos de funcionários que foram subornados. A audiência foi tensa. Verônica e Rogério esperavam ganhar facilmente, mas Ricardo trouxe seus próprios trunfos. Ele apresentou exames médicos recentes mostrando sua recuperação quase completa. Trouxe especialistas que atestaram sua sanidade mental e expôs publicamente todas as conspirações e manipulações que os dois haviam feito.
Os advogados de Verônica tentaram alegar que Ricardo estava sendo manipulado por Jeremias, que o menino era um golpista que estava enganando o empresário, mas Ricardo estava preparado para isso também. Ele mostrou todos os registros médicos, as melhorias documentadas e os depoimentos de médicos. Não havia como negar que algo extraordinário tinha acontecido. O juiz, depois de analisar todas as evidências, negou o pedido de interdição. Verônica e Rogério perderam. O processo de divórcio continuou e Verônica recebeu apenas uma fração do que esperava. Rogério foi investigado por desvio de dinheiro e enfrentou o processo criminal. Com os dois afastados de sua vida, Ricardo pôde finalmente focar no que realmente importava. A fundação foi oficialmente criada com o nome Esperança Renovada. O primeiro projeto foi um abrigo para crianças de rua na região central da cidade. Jeremias participou ativamente do planejamento, dando ideias sobre o que realmente fazia diferença para quem vivia nas ruas. O abrigo não era apenas um lugar para dormir. Tinha escola, oficinas de profissionalização, acompanhamento psicológico e médico. Era um lugar onde crianças podiam ser crianças novamente. Quando o abrigo foi inaugurado, 50 crianças foram recebidas no primeiro dia. Ver os rostos daquelas crianças que lembravam tanto o seu próprio passado fez Jeremias chorar. Ricardo percebeu que encontrara seu propósito de verdade. Ele reduziu drasticamente seu envolvimento nos negócios da empresa, delegando a gestão para executivos de confiança. Passou a dedicar a maior parte do tempo à fundação e algo mudou nele. O homem arrogante e prepotente que só pensava em si mesmo foi substituído por alguém mais humilde e generoso. A relação entre Ricardo e Jeremias evoluiu naturalmente. O empresário não via mais o menino como uma ferramenta ou um objeto. Via um filho. E Jeremias, que nunca teve uma figura paterna presente, começou a ver Ricardo como um pai. Não era perfeito ainda, havia momentos de tensão e desacordo, mas era real. Um dia Ricardo chamou Jeremias para uma conversa séria no escritório. "Eu quero te adotar oficialmente se você quiser." Claro, Jeremias não esperava por isso. "Por quê?" "Porque você mudou minha vida não só curando meu corpo, mas curando meu coração. Eu te vejo como meu filho e quero que você seja parte da minha família de verdade." Jeremias sentiu um nó na garganta. Ele nunca pensou que teria uma família de novo. "Eu gostaria disso." O processo de adoção foi iniciado. Levou alguns meses para ser concluído, mas finalmente Jeremias oficialmente se tornou filho de Ricardo Almeida. Ele ganhou um sobrenome, uma identidade, um lugar no mundo. Pela primeira vez em sua vida, ele não era apenas um menino de rua, era alguém. Ricardo cumpriu a promessa que havia feito no dia em que conheceu Jeremias. Metade de sua fortuna foi colocada em um fundo fiduciário para o menino. Quando completasse 18 anos, teria acesso a uma quantia que o tornaria independente financeiramente pelo resto da vida. Mas Ricardo deixou claro que o dinheiro era secundário. "Dinheiro não é o que importa, Jeremias. O que importa é o que você faz com ele, e eu sei que você vai fazer a coisa certa." A fundação cresceu rapidamente. Em 6 meses, 3 abrigos estavam funcionando. Em 1 ano, eram 10. As histórias de transformação se multiplicavam. Crianças que viviam nas ruas agora tinham educação, acompanhamento e oportunidades. Algumas foram adotadas por famílias, outras encontraram seus próprios caminhos. Jeremias se tornou o rosto da fundação não porque Ricardo o explorava, mas porque o menino queria estar envolvido. Ele visitava os abrigos regularmente, conversava com as crianças, ouvia suas histórias e sempre que alguém pedia, ele orava. Não como um curandeiro místico ou um profeta, apenas como uma criança que acreditava genuinamente no poder da fé. Alguns milagres aconteceram, pessoas se recuperaram de doenças, relacionamentos foram restaurados, caminhos foram encontrados. Mas Jeremias sempre fazia questão de deixar claro que não era ele quem fazia qualquer coisa, era algo maior, algo além de sua compreensão. A imprensa continuou cobrindo a história, mas o tom mudou. Não era mais sensacionalismo, era sobre transformação real.
Não era mais sensacionalismo, era sobre transformação real, sobre como um empresário arrogante havia encontrado redenção através de uma criança de rua, sobre como a fortuna poderia ser usada para o bem quando guiada por um coração sincero. Dona Beatriz se recuperou completamente e voltou a trabalhar na mansão. Ela insistiu em continuar mesmo que Ricardo tivesse oferecido aposentadoria com pagamento vitalício. Ela dizia que aquela era sua casa e queria estar perto de Jeremias. A relação entre os dois se fortaleceu ainda mais. Ela era como uma avó para ele. Ricardo finalizou o divórcio com Verônica. Ela saiu da mansão levando apenas suas roupas e a quantia estabelecida pelo acordo. Tentou dar entrevistas difamando o ex-marido, mas ninguém dava mais atenção. Ela havia mostrado seu verdadeiro caráter durante o processo judicial e perdera qualquer credibilidade. Rogério enfrentou o processo por desvio de dinheiro e foi condenado. Ele perdeu tudo: a posição na empresa, o respeito da família e a liberdade, sendo preso por 3 anos. Quando saiu, era um homem destruído. Tentou se aproximar de Ricardo pedindo ajuda, mas o irmão foi claro: você teve todas as oportunidades do mundo. Escolheu o caminho da ganância e da inveja. Agora precisa viver com as consequências. 2 anos depois da adoção de Jeremias, a fundação tinha 25 abrigos funcionando em várias regiões do país. Mais de 1.000 crianças haviam sido diretamente impactadas, mas Ricardo não queria parar ali. Ele tinha uma visão maior. Vamos construir 100 abrigos, um em cada grande cidade. Vamos dar oportunidade para toda criança que precisa. Jeremias, agora com 10 anos, estava sentado no escritório ao lado de Ricardo, ajudando a revisar os planos de expansão. Ele havia crescido não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A criança assustada e maltratada havia se tornado um menino confiante e cheio de propósito. Acha que conseguimos fazer isso, pai? Ricardo.